Olá, pessoal! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Elusca Muniz e a aula de hoje será comigo. Eu vou falar sobre tecido epitelial. Esse tema, ele é um tema da histologia. E afinal de contas, o que é a histologia? É o estudo dos tecidos. Só que eu vou seguir a seguinte cronologia, falar um pouquinho de células, de tecidos e finalmente chegar em tecido epitelial. Então vamos lá. Existe algo chamado de teoria celular. O que é isso, Na verdade, ela surgiu no século XIX, e ela diz que todos os seres vivos, eles são compostos por células, E essa teoria, ela é aceita até hoje, Como que é a estrutura do corpo humano? Parece óbvio, você acabou de falar que todos os seres vivos são compostos por células. Sim, claro, temos células. Só que estas células, elas vão, formar os tecidos, Onde a gente tem ali a organização, das células formando tecidos. E esses tecidos, eles vão compor os órgãos. E esses órgãos, eles fazem parte de sistemas, podendo ser, por exemplo, sistema digestório, sistema respiratório e assim sucessivamente, Esses sistemas, eles vão compor, então, os organismos, Só que tem uma coisa que é bem interessante, não é só nós seres humanos que somos assim, não somos a última Coca-Cola do deserto, gente, tá longe. Todos os organismos que são multicelulares complexos, eles têm essa mesma estrutura de células, tecidos, órgãos, sistemas, Os seus bichinhos de estimação, o cachorro, o papagaio, o periquito, o gatinho, tudo tem essa estrutura. Qualquer organismo multicelular complexo, é dessa forma. Certo. E nós estamos dando tecido, E aí, quais são os principais tecidos do corpo humano? São 4 principais tecidos e nós vamos estudar todos eles ao longo da disciplina. E quem são eles? É o tecido nervoso, tem o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o de hoje, tecido epitelial. Ainda falando sobre os 4 tipos de tecido, eu trouxe esse quadro para representar algumas comparações entre eles. Mas todos os tecidos, eles têm células e também têm matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? Ela vai ser um conjunto de moléculas que é secretado por essas células, que vai fornecer um suporte estrutural e também bioquímico para todas as células que circundam aquele tecido. Ela é extracelular porque é fora da célula, a célula secreta essas moléculas. Agora vamos às diferenças. O tecido nervoso, a morfologia das células são com longos prolongamentos. Essas células possuem longos prolongamentos. Em relação à matriz extracelular, ela tem bem pouca matriz extracelular e a principal função desse tecido é de transmitir impulsos nervosos. Já o tecido epitelial, as células têm um formato poliédrico e são justapostas, porque tem as junções, então as células ficam bem próximas umas das outras. A quantidade de matriz existente no tecido epitelial é pequena. Por mais que ela seja pequena, a quantidade é maior do que a existente no tecido nervoso. A principal função do tecido epitelial é de revestir superfícies e cavidades do corpo, mas também tem a função de secreção. Já o tecido muscular, as células são alongadas e contráteis. Tem uma quantidade moderada de matriz extracelular e a função é de movimentação, de movimento, promover o movimento. O tecido conjuntivo, ele tem vários tipos celulares, sendo células fixas e também células migratórias. A quantidade de matriz extracelular, ela é abundante. E a principal função é de apoio e proteção. A quantidade de matriz ela está relacionada com o tipo de tecido e até com a sua função.
né? No caso do tecido epitelial, eu falei que ele tem pouca quantidade de matriz porque as células elas são muito próximas umas das outras. O epitelial ele vai revestir superfícies e cavidades. Isso auxilia na proteção do órgão. Então, sendo assim, é importante as células terem essas junções para manter essa função de proteção e assim tendo pequena quantidade de matriz extracelular. Já aqui tem a representação esquemática de um epitélio. Praticamente todos os epitélios eles estão apoiados sobre o tecido conjuntivo. Então, a porção da célula, que é denominada ali de domínio basal, ela está voltada para o tecido conjuntivo. Basal, lembrem-se de base, né? Então, aqui, essa parte da célula é voltada para o conjuntivo, recebe o nome de domínio basal. Já a parte da célula que é voltada para o espaço, recebe o nome de domínio apical. Esse espaço nós também chamamos de luz ou lumen, né? Então, essa parte é denominada de apical, lembrem-se de ápice. E tem a lateral da célula, que é denominada de domínio lateral. Nesse esquema de epitélio, também está sendo representado a membrana basal. A membrana basal, em epitélios, quando nós coramos, né, o material, levamos para o microscópio óptico de luz, é possível visualizar uma linha. E aí, esta linha, ela é denominada de membrana basal. Por que eu estou falando, né, que a célula tem um domínio apical, um domínio basal e um domínio lateral? Porque isso recebe um nome, né, que se diz que são regiões de uma célula polarizada. Então, uma célula polarizada no epitélio, ela tem todas essas regiões. Existem algumas especializações na membrana plasmática dessas células que são justamente nessas regiões. Por exemplo, desse esquema, está mencionando microvilosidades. Microvilosidades, então, é uma especialização da membrana plasmática que está no domínio apical destas células. Bom, pessoal, então essa imagem que eu trouxe aqui, ela é uma micrografia de tecido epitelial do intestino. Essa camada de células na parte superior da imagem é o tecido epitelial. Notem que as células elas estão justapostas, que é uma característica de tecido epitelial. E abaixo tem o tecido conjuntivo. Eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês, né, que este epitélio ele está apoiado aqui no tecido conjuntivo, como é de costume. E aqui tem uma outra microscopia, né, só que é do epitélio de túbulos renais. E eu quero que vocês prestem atenção nessas linhas. Essas linhas, elas são denominadas de membrana basal, né? A membrana basal. Tem alguns autores que consideram que a membrana basal, ela é composta por uma outra estrutura, que é denominada de lâmina basal, e alguns componentes do tecido conjuntivo, como, por exemplo, algumas proteínas. Ok? Já essa imagem, ela é de uma microscopia eletrônica de transmissão. Aqui é possível ver aquela outra estrutura que eu falei, a lâmina basal. Os epitélios, eles são ancorados nessa lâmina basal. Ela está nessa imagem representada por estas setas. A composição da lâmina é de quê? De colágeno tipo 4, de glicoproteínas e também de proteoglicanas. A lâmina basal, ela se prende ao tecido conjuntivo por meio de fibrilas de ancoragem. Essas fibrilas de ancoragem, elas são de colágeno tipo 4. É possível visualizar nesse microscópio eletrônico, tá vendo? Vocês dão para ver tipo uns risquinhos, como se estivessem ligando mesmo. Então, isso são essas fibrilas, fazendo então essa conexão. Então, galerinha, agora eu vou falar sobre as especializações da superfície basolateral de células epiteliais.
Existem várias estruturas que elas estão associadas à membrana plasmática, que elas contribuem para a comunicação e para a coesão dessas células. Essas estruturas elas existem em vários tecidos, não somente nos tecidos epiteliais. Só que nos epitélios eles são ricos dessas especializações. Por isso que é importante falar, porque tem bastante especialização. Aqui temos, então, uma micrografia eletrônica de células epiteliais do revestimento do intestino. Note que tem duas linhas aí no meio, né, que são as membranas plasmáticas. Então, do lado esquerdo tem uma célula e do lado direito tem outra célula, ok? Vamos, então, para as especializações. Está escrito aí, ZO. ZO vem de zônula de oclusão. Então, essa região que vocês estão olhando aí na micrografia é a zônula de oclusão. A zônula de oclusão ela é uma junção que é do domínio lateral da célula. Mas dá uma olhadinha aí que ela está próxima à superfície apical da célula, mas mesmo assim ela é uma especialização de domínio lateral, porém próxima ali da superfície apical da célula. A zônula de oclusão ela vai formar um cinturão que vai circundar toda a célula. Então, nessa região, né, tem esse cinturão formado pela zônula de oclusão. E por que chama oclusão? Né? Porque ela vai vedar. Então, vai acontecer uma adesão entre as membranas das células que vai promover essa vedação do espaço intercelular. Justamente por isso, né, a zônula de oclusão ela interfere na permeabilidade do tipo de epitélio. Por exemplo, o epitélio dos túbulos proximais do rim. Ele tem ali uma função de absorção, então tem que ter uma quantidade, né, que não seja exacerbada de zônula de oclusão. Porque senão vai interferir nessa permeabilidade, não vai acontecer a absorção. Então, justamente por não acontecer a absorção, que não pode ter muita zônula de oclusão. Tem que ter menos zônula de oclusão do que, por exemplo, o epitélio de revestimento da bexiga. Porque a função, né, da bexiga não é de absorção. Então, na bexiga tem mais, né, no epitélio de revestimento da bexiga tem mais zônula de oclusão do que no epitélio de revestimento dos túbulos proximais do rim. A próxima aí está representada como ZA, que é a zônula de adesão. Assim como a de oclusão, ela também forma esse cinturão que vai circundar a célula nessa região. Mas a função de adesão, então, é aderir, né, juntar. Ela vai contribuir para que as células vizinhas elas fiquem próximas, elas fiquem aderidas. Na zônula de adesão, tem filamentos do citoesqueleto de actina, que também vai interagir com filamentos intermediários do citoesqueleto e também com a proteína citoplasmática, que é a espectrina. E aí ela vai fazer com que tenha aí essa adesão entre as células vizinhas. E o outro tipo de especialização é uma junção que é chamada de desmossomo ou também mácula de adesão. Está representado na micrografia com a letra D. Então, isso que vocês estão vendo é um desmossomo. Os desmossomos, eles formam uma adesão forte entre as células. Né? Vamos olhar então aí para a micrografia, olhar para o desmossomos e pensar, né, nessa morfologia. Olha só, que parecem dois discos. Então, ele tem esse formato parecido com discos na membrana aí da célula da esquerda, na membrana da célula da direita, e no meio tem uma região, né, que está na cor mais clara, branca, que é o espaço intercelular. O que acontece, né? Essas placas, esses discos, eles vão formar placas de ancoragem. Essa placa de ancoragem ela é composta por pelo menos aí 12 proteínas. Mas aí eu trouxe aqui uma representação de placas de ancoragem. Claro que não tem as 12 proteínas, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona um desmossomo.
Em amarelo está representado as membranas plasmáticas das células, tem aí também o espaço intercelular, né? E aí, aderido à membrana plasmática, está representado em azul as placas citoplasmáticas, que elas são compostas de proteínas. Em vermelho estão os filamentos intermediários do citoesqueleto. Esses filamentos eles são de queratina. No centro, né, vocês podem ver que tem aí como se fossem as ligações, certo? Essas ligações elas são feitas por glicoproteínas transmembrânicas que são chamadas de caderinas, que vão promover essa junção. Então, com o auxílio então dessa placa de ancoragem, né, essa placa vai fornecer à célula essa adesão firme, né? Então, desmossomos, ele é presente, né, em vários tecidos epiteliais, mas também em outros tecidos, como por exemplo, células musculares cardíacas também tem desmossomo. Existe uma doença denominada de epidermólise bolhosa. Ela está relacionada com defeito nos filamentos de queratina nos desmossomos. O que vai acontecer, né? Uma pessoa que tem esses defeitos, né, nos filamentos de queratina, se outras vezes tocar na pele dela, o que vai acontecer? Vai romper a união entre as células basais ali do epitélio. E aí, depois que acontece essa ruptura, inicia-se um processo inflamatório e aí vai surgir todas essas bolhas. Esse defeito nos filamentos de queratina dos desmossomos é uma condição genética. Bem, pessoal, mais um tipo de junção intercelular de domínio lateral são as junções comunicantes ou do tipo gap. Elas podem existir praticamente em qualquer local das membranas laterais das células epiteliais, né? Por exemplo, nós falamos de zônula de oclusão. A zônula de oclusão, ela também é aí uma junção intercelular de domínio lateral. Só que ela tem uma posição específica que ela fica na célula, mais próxima ao ápice. Já a junção comunicante ou do tipo gap, ela não tem essa posição específica. Então, qualquer local ali da membrana lateral, elas podem estar. Tem essa microscopia eletrônica, que nós conseguimos ver uma junção comunicante. Eu quero que vocês observem que as células vizinhas, elas estão bem próximas aí, a membrana plasmática das células estão próximas no local da junção. Então, a junção comunicante, ela vai permitir que aconteça essa grande proximidade aí entre as membranas das células adjacentes. Então, aí tá bem coladinhas as membranas, isso daí é uma junção comunicante. Não é uma especialização que é exclusiva de tecido epitelial, outros tecidos também possuem junções comunicantes. E qual que é a função? Tudo tem que ter uma função. E aí a função é possibilitar troca de moléculas. Só que essas moléculas elas têm que ter aí até 1500 Daltons. Também permite aí a troca de moléculas de sinalização, né, como por exemplo, o AMP cíclico, que é o monosfato de adenosina, o GMP cíclico, que é o monosfato de guanosina. E também, né, permite o transporte de íons, de hormônios. Isso vai fazer com que as células elas trabalhem aí de forma coordenada. Elas vão trabalhar cada uma por si só, né? Vão fazer um trabalho em grupo. Então, as células elas trabalham de forma coordenada com essa troca de moléculas que é possível pela junção comunicante. Eu trouxe esse desenho que é para mostrar como que é uma junção comunicante. Existem proteínas nessas junções que são chamadas de conexinas. As conexinas elas vão se organizar em hexâmeros, ou seja, se organizam em 6 moléculas em torno de um poro, né? Vai formar um canal aí. Esse conjunto, então, né, de conexinas é denominado de conexon. Uma junção comunicante ela pode ter dezenas, centenas de conexons.
E aí, na esquematização, tem a membrana plasmática de uma célula, tá aí membrana plasmática da célula 1, membrana plasmática da célula 2. Então, as membranas plasmáticas de duas células. Eu quero que vocês observem que os conexons, que são esses complexos, que parecem essas florzinhas, eles se aliam. Então, o conexon que está na membrana plasmática de uma célula vai se alinhar com o conexon que está na membrana plasmática de outra célula. E dessa forma vai permitir essa troca, então, de moléculas. Como eu falei que não era uma estrutura exclusiva de tecido epitelial, então, por exemplo, no músculo cardíaco, tem essas junções aí comunicantes que vai, né, auxiliar aí na contração muscular. Agora é a vez de nós falarmos de hemidesmossomos. Nessa micrografia eletrônica é possível ver alguns hemidesmossomos, mas eu coloquei uma seta para ficar melhor aí a identificação da estrutura. Os hemidesmossomos, eles são encontrados em um local específico, que é em contato, né, das células epiteliais com a lâmina basal. Então, é uma especialização de domínio basal. Na micrografia, na parte de baixo tem o tecido conjuntivo, né, que está aí bem pequeno, escrito TC, e tem LB, de lâmina basal. Né? Então, o hemidesmossomo ele vai estar no epitélio em contato com a lâmina basal. Antes acreditava-se que os hemidesmossomos eles eram a metade de um desmossomo. Tanto que quando deu o nome da estrutura, né, o prefixo hemi, ele quer dizer metade, metade desmossomo. Porém, não é bem assim. Voltando lá nos desmossomos, né, as placas de ancoragem, ela tem principalmente a caderina como molécula de adesão, né? Já nos desmossomos, a principal aí molécula de adesão são as integrinas e não as caderinas. As integrinas, né, elas são proteínas transmembrânicas que elas vão agir aí como receptores de macromoléculas, como por exemplo, colágeno tipo 4, vai interagir também com o citoesqueleto e vai fazer essa ancoragem. Então, a principal molécula de adesão dos desmossomos são caderinas e a principal molécula de adesão de hemidesmossomos são as integrinas. Então, não é bem uma metade, né? Nós falamos até agora, né, de especializações basolaterais e agora nós chegamos na hora de falar de especializações de superfície apical das células. Então, tem aqui uma eletromicrografia de células epiteliais do intestino. Quero que vocês observem essa estrutura que parece dedo. Tá vendo? Parece uns dedinhos. Isso são as microvilosidades. Microvilosidade ela é uma especialização apical de células epiteliais. Essas células que têm microvilosidades, ela tem aí a função intensa de absorção. Espera aí que você falou que as principais funções do tecido epitelial é de recobrir superfícies e cavidades e de secreção. Realmente, eu falei. Só que eu falei as principais funções. Então, a absorção também é uma função de tecido epitelial, que ela existe justamente, né, por conta dessa especialização. A absorção ela acontece, ela é intensificada em epitélios com microvilosidades. Então, o que a microvilosidade ela vai fazer? Ela vai aumentar a superfície de contato. Né? O que é isso, né? Aumentar a superfície de contato. Então, nós vamos voltar lá onde a gente falou de membrana plasmática, lá no início, primeira aula que nós tivemos falando de membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem aí dentre suas funções a seletividade. Então, ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula. E aí, cada microvilosidade dessa, ela tem aí envolvida nela a membrana plasmática. Quando essa célula tem essa especialização, ela vai ter ali uma grande quantidade de membrana plasmática. Então, isso vai, né, proporcionar o quê? Que a membrana plasmática ela atue, seja para ajudar na absorção, né, ou não. Nesse caso das microvilosidades, essa especialização existe para aumentar a absorção, então você tem mais
membrana plasmática, então tem mais ali a possibilidade dela executar essa função de absorver. Então, as microvilosidades aumentam a superfície de contato. Vamos olhar nessa micrografia e ver algumas coisas que estão escritas. Está escrito aí, trama terminal. O que é isso? Trama terminal são filamentos do citoesqueleto de actina, que ela vai formar uma rede. Essa rede, ela também interage com algumas proteínas, né, de ligação. E esse conjunto, ele está aí nessa trama terminal e os filamentos, eles também vão para a microvilosidade, vai para o microvilo. E é esse conjunto, né, de proteínas que fazem ligações, mais filamentos de actina que vão manter a estrutura dos microvilos. Tem outra coisa aí, né, que está mostrando o glicocálice. Né, vocês estão vendo aí que tem tipo uns pontinhos e tal. Isso daí é o glicocálice. O que é isso? É uma zona de superfície aí da célula que ela é rica em carboidrato. Né? Ela contém glicoproteínas, contém proteoglicanos. E qual que é a função do glicocálice? A principal função é proteger as células de danos físicos e também de danos químicos. As microvilosidades, elas também são vistas no microscópio de luz. Claro que o aumento do microscópio de luz é menor do que o aumento, né, da microscopia eletrônica, mas é possível ver. Eu trouxe aqui, então, uma micrografia do revestimento de intestino delgado. E aí, notem que tem uma linha que tem um aspecto meio borrado. Esse aspecto meio borrado é pela presença aí do glicocálice. Nós sabemos que aí são microvilosidades, mas nós não conseguimos ver a microvilosidade. Então, isso recebe um outro nome, que é borda estriada ou borda em escova. Né? Porque nesse aumento até que não dá para ver. Gente, meu doguinho tá latindo, mas vamos seguir adiante, porque ele não vai parar de latir hoje. Então, vamos com o doguinho latindo. Quando tem um aumento maior, até na microscopia eletrônica de luz, nós conseguimos ver até uns risquinhos, que aí parece mesmo uma borda estriada, né? Mas lembrem-se disso, na microscopia de luz, as microvilosidades, elas recebem o nome de borda estriada ou de borda em escova. Outra especialização, né, são os estereocílios. Os estereocílios, eu trouxe essa micrografia que eu achei ela muito bonita, gostei bastante dessa micrografia. É possível ver nela o quê? Uma estrutura que tem aí prolongamentos longos, e esses prolongamentos, eles são imóveis. E também, né, é revestido pela membrana plasmática. Só que, assim, é como se fossem microvilos, mas não são microvilos, são estereocílios. Só que eles são longos e ramificados. Então, estereocílios são estruturas que possuem aí um longo prolongamento e são ramificados. A gente não pode confundir estereocílios com microvilosidades e nem com a próxima especialização que nós vamos falar, que são os cílios, né? Porque estereocílios, eles são prolongamentos longos e são imóveis. Normalmente, eles são encontrados aí em epitélio de revestimento do epidídimo e do ducto deferente. Essa microscopia aqui é do epidídimo, tem até uns espermatozoides aí. E aí, a função do estereocílios é o quê? Ele vai também, né, aumentar a área de superfície da célula e vai facilitar movimentos de moléculas para dentro e para fora dessas células. Então, gente, né, os epitélios, eles podem apresentar cílios. Os cílios, eles são especializações apicais e eles são estruturas que têm longos prolongamentos e que se movimentam. Então, dá uma olhada na micrografia, essa estrutura aí são os cílios, e diferente das outras especializações, né, da microvilosidade e também dos estereocílios, os cílios, eles têm essa capacidade de movimentar.
E essa capacidade de movimentar, como que acontece? O que é, né? É pela presença, né, de elementos do citoesqueleto. Então, dá uma olhada nessa eletromicrografia, que ela tem cortes transversais de cílios. Aí nós conseguimos ver, no centro tem dois pares centrais tem dois microtúbulos centrais que eles estão envoltos por 9 pares de microtúbulos. Então, essa aí é a estrutura de um cílio. Os microtúbulos, com auxílio aí de proteínas motoras, vão fazer com que o cílio ele se movimente. Então, a movimentação dos cílios é devido à presença do citoesqueleto com essas proteínas motoras, fazendo então a movimentação do cílio. O que é então a função dessa especialização? Cílios está relacionado então com movimentação e transporte de moléculas. Por exemplo, vou dar um exemplo. No epitélio do uterino tem cílios. O ovócito, quando ele é fertilizado pelo espermatozoide, ele precisa caminhar pela a tuba uterina para poder chegar no endométrio e ter a implantação. Vocês vão estudar isso em embriologia. Mas o ovócito, ele não tem estruturas de motilidade. O que vai levar o ovócito até o local da implantação é justamente a movimentação de cílios. Então, vai ter essa especialização, né, no revestimento ali da tuba uterina, até, né, no útero, onde vai ter essa movimentação, e aí o ovócito ele vai chegar até o local da implantação pela presença de cílios. Essa micrografia é da traqueia, né? E a traqueia, os cílios nela servem para quê? Para transportar partícula de poeira, né? E até bactérias que podem ficar aderidas ali, né, no epitélio. Então, os cílios na traqueia vai cooperar aí, né, para limpeza mesmo. Então, ela vai transportar moléculas e partículas devido à sua movimentação, esse mecanismo de movimentação. Já que eu falei, né, sobre espermatozoide, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre flagelo. Flagelo não é uma especialização de epitélio, né, mas ela é uma especialização dos espermatozoides, que a movimentação do espermatozoide também funciona por conta de microtúbulo. Então, é bem parecido aí com, né, o mecanismo dos cílios. Só que aí cada espermatozoide tem um flagelo, né, que aí faz o movimento, e esse movimento é o que vai fazer o espermatozoide ele se mover, né? Então, né, o flagelo, ele também é uma especialização. Mas é diferente de cílios, né? Cílios tem vários cílios, e a célula com cílio, ela não vai sair andando, né? Ela vai transportar, então tem essa diferença. Mas o mecanismo envolvido aí na movimentação é o mesmo, né? Que é com microtúbulos. Então, gente, ufa, né? Nós terminamos as especializações, só que ainda não acabou, não. Ainda tem mais coisas. Nós vamos falar uma coisa muito importante, que é a classificação de epitélio. Mas antes de passar para a classificação, eu vou fazer uma breve revisão do que nós vimos até agora. Então, nós vimos que os organismos, os seres vivos, eles são compostos por células. Essas células, elas vão compor aí, né, os tecidos. Só que essas células, elas também secretam matriz extracelular, então o tecido vai ter célula, vai ter matriz extracelular. E aí tem 4 tipos de tecido, que é o tecido nervoso, tecido conjuntivo, muscular e epitelial. O tecido epitelial, ele tem como características células poliédricas e justapostas. Normalmente, o tecido epitelial, ele está apoiado no tecido conjuntivo. Existe também algo que é a polarização dessas células. O que é essa polarização? Ela é devido à organização no citoplasma das organelas dessa célula. Então, isso vai fazer com que ela tenha, né, regiões. E essas regiões vai ter ali o domínio que é basal, apical e lateral. E nessas regiões podem ter especializações.
As especializações laterais são as zônulas de oclusão, zônula de adesão, desmossomos e junções comunicantes ou do tipo gap. As especializações basais, né, nós temos aí, na verdade, basal, é só uma, que são os hemidesmossomos. E as especializações de domínio apical tem, né, as microvilosidades, os estereocílios e os cílios. Aí agora nós vamos passar então para classificação dos epitélios. Então, os epitélios, eles são divididos em dois grupos, sendo então epitélio de revestimento e epitélio glandular. Essa divisão, né, dos epitélios entre epitélio de revestimento e glandular é uma divisão aí relativa às estruturas dos tecidos, mas ela existe mais didaticamente, como por exemplo, o epitélio de revestimento do estômago, ele também possui glândulas. Então é mais aí uma divisão didática para podermos estudar aí a questão da estrutura de cada um desses epitélios. Mas basicamente epitélios são de revestimento e glandular. Primeiro eu vou falar de revestimento e depois de glandular. O de revestimento, então, as células elas vão se organizar revestindo superfícies e cavidades do corpo e vai auxiliar aí na proteção. Ele é classificado de duas formas, quanto ao número de camadas e quanto à forma dessas células. Por exemplo, né, o número de camadas. Tem esse desenho, então dá uma olhadinha que tem aí as células uma do lado da outra, só que tem uma única camada de células. Tem várias células, mas elas estão dispostas em uma camada. Esse tipo de epitélio ele é denominado de epitélio simples. Já essa outra imagem, observe que tem uma camada de células embaixo e uma camada de células em cima. Então, são duas camadas de células. O epitélio que tem duas ou mais camadas de células epiteliais, ele é denominado de epitélio estratificado. Já essa outra imagem tem uma única camada de células. Então, note que as células estão todas apoiadas na lâmina basal, que é essa parte meio roxinha. Só que os núcleos não estão iguais do epitélio simples. Os núcleos eles estão em posições diferentes. E aí, quando a gente olha na histologia, dá a impressão de que ele é estratificado. Só que ele não é, porque as células elas estão todas apoiadas na lâmina basal. Então, ele é um falso estratificado. Então, ele recebe o nome de pseudoestratificado. Agora, quanto ao formato da célula. Observe o formato dessas células. Tem um formato, então, achatado. Quando as células possuem esse formato achatado, esse epitélio ele é pavimentoso, porque se lembra de um pavimento. Então, ele é pavimentoso. Quando é um tecido simples, ele tem uma única camada de células, então eu vou olhar aquela única camada de células. Agora, quando ele é estratificado, ele vai ter duas ou mais camadas de células. Então, eu vou olhar qual célula para classificar. A célula mais superficial, a que está mais por cima. Então, é o formato dela que eu vou usar para classificar o epitélio. Observe o formato dessas células. É um formato aí de quadrados, né? Então, esse epitélio é denominado de epitélio cúbico. Já o formato dessas outras células tem aí um formato cilíndrico. Então, por ela ter esse formato cilíndrico, vai receber o nome de epitélio prismático ou cilíndrico. Agora, bora juntar as duas classificações. Nessa imagem, né, tem aí um epitélio. Em rosa claro tá o epitélio. Em lilás tem a lâmina basal. E em rosa pink é o tecido conjuntivo. Então, observem no rosa clarinho que tem uma única camada de células. Nós vimos que se tem uma camada é simples. As células estão achatadas, então é pavimentoso. Esse tipo de epitélio é epitélio simples, pavimentoso. E aonde que pode ser encontrado? Ele pode ser encontrado no endotélio, que é o revestimento de vasos sanguíneos. Pode ser encontrado também no mesotélio. Vocês ainda não viram a anatomia, mas aí o mesotélio, ele reveste alguns órgãos internos, como por exemplo a pleura, que é o revestimento dos pulmões, o peritônio, que é o revestimento aí do abdômen, de superfícies dos órgãos digestivos, e o pericárdio, que envolve o coração. Então, o epitélio simples pavimentoso ele pode ser encontrado no endotélio e pode ser encontrado também no mesotélio.
Já essa outra imagem tem uma única camada de células, mas observe o formato, é um formato cúbico, então é o epitélio simples cúbico, que ele é encontrado aí em revestimento de túbulos contorcidos proximais lá dos rins. Já esse epitélio, que também tem uma única camada de células, então também é epitélio simples, só que aí as células elas estão mais alongadas, no formato aí de um prisma, então é denominado de epitélio simples prismático ou cilíndrico. Onde que ele é encontrado? Ele é encontrado no revestimento ali do intestino, da vesícula biliar. E esse outro epitélio, ele então tem uma única camada de células, mas notem que os núcleos estão então em posições diferentes. Então vai ser o epitélio pseudoestratificado. Na traqueia é um exemplo de local onde tem epitélio pseudoestratificado, só que ele ainda é ciliado, porque tem a presença de cílios como especialização apical. Então ele vai na traqueia ele vai ser um epitélio pseudoestratificado ciliado. Em relação então aos epitélios estratificados, que tem mais de uma camada de células, observe essa imagem. Então nós vamos olhar as células mais superficiais, que ela tem aí o formato achatado. Então se ela tem um formato achatado, é um epitélio estratificado pavimentoso. Onde que pode ser encontrado? Pode ser encontrado, por exemplo, na epiderme, só que na epiderme ele é queratinizado. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho para frente. E também é encontrado na boca, no esôfago, só que ele não é queratinizado. Essa outra imagem, tem aqui então o epitélio também estratificado, com mais de uma camada. Observe o formato das células aí mais superficiais, que tem aí esse formato parecendo uma colunas, Então é mais prismático. É o epitélio estratificado prismático. E aonde que ele é encontrado? Ele é encontrado na conjuntiva do olho. Já nesse outro desenho, é um epitélio estratificado também. Observe o formato das células mais superficiais, que é um formato quadrado, cúbico. Então, é um epitélio estratificado cúbico. E ele pode ser encontrado aí, revestindo aí o ducto excretor de glândula salivar, por exemplo. Já nessa outra imagem, observe as células superficiais, que ela tem aí um formato globoso. Esse tipo de tecido é o tecido que é de transição. Ele também é um tecido estratificado, tem mais de uma camada de célula, só que essas células da camada superficial, elas variam o formato de acordo com a distensão ou relaxamento do órgão. Por exemplo, são encontradas na bexiga. Quando a bexiga ela está cheia, essas células elas vão ficar finas, vão ficar mais delgadas. E quando a bexiga ela está vazia, ela tem, então, um formato mais globosa. Então, a célula ela vai mudar conforme a distensão do órgão. Mas, normalmente, quando nós olhamos num corte histológico, ele está em formato mais globoso, certo? Só que esse tipo de tecido, ele é um tipo de tecido, então, que vai acompanhar aí a distensão e o relaxamento do órgão. A célula ela precisa ter essa característica. Agora eu vou mostrar algumas micrografias, só que elas vão ser poucas, porque depois nós vamos ver outras lá na aula prática, que vai ser síncrona. Aí nós vamos ver outras lâminas. Aqui tem, então, um corte histológico que tem o endotélio. Eu falei que o endotélio ele é classificado como simples pavimentoso. Como que nós vamos ver isso? Observe aí na seta, está mostrando o núcleo da célula, que é essa parte que está aí com a cor mais escura. Então, o núcleo da célula está achatado. E quando nós paramos para olhar aí os núcleos em volta desse círculo, tem alguns núcleos, e isso é a camada simples, porque tem uma única camada de célula, e a célula ela é achatada. Então, é classificado como simples pavimentoso. Já nessa outra imagem, que nós já vimos ela na aula, observe que tem uma única camada de células. Olhem os núcleos dessas células. Então, é uma única camada de células. Essas células elas estão aí no formato de coluna. Então, ele vai ser um epitélio simples colunar. Só que ele tem a presença de
uma célula aí que tem um C escrito. Essa célula ela é uma célula caliciforme, que ela é glandular, que nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais para frente. Então, esse tipo de epitélio, ele tem esse tipo de célula, então ele também tem que ir para a classificação. Além do mais que tem aí a borda em escova. Então, esse epitélio ele é um epitélio simples, colunar, com células caliciformes e borda em escova. Já esse tipo de tecido, essa parte mais escura, é onde está o tecido epitelial. Então, ele tem mais de uma camada de células, é um epitélio estratificado. Observem aí onde eu coloquei a seta, que os núcleos eles estão achatados das células mais superficiais. Então, ele é pavimentoso, é um epitélio estratificado pavimentoso. E detalhe, ele é não queratinizado, porque ele não tem queratina, ele é só um epitélio estratificado pavimentoso. Esse tipo, de epitélio, ele é encontrado aí, na boca. Na verdade, essa lâmina, ela é o revestimento da boca que está corado em HE. Já aqui, observe que tem várias células aí nessa camada rosa escura. Nessa camada tem várias células, então é um tecido que é estratificado. Ele é estratificado e aí observe a camada mais superficial, que é onde tem a seta. O formato dessa célula é achatado. Então, ele é um epitélio estratificado, pavimentoso. Agora, observem que tem uma camada rosa aí por cima. Essa camada rosa é a queratina. Então, esse epitélio é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tá, e da onde que vem essa queratina, então? É porque as células da camada mais superficial, elas morrem. Elas vão perder as organelas, vão perder o citoplasma, só que nas células tem o citoesqueleto de queratina. E esse citoesqueleto de queratina, ele é bem resistente, então ele permanece. E aí forma essa camada aí com as células queratinizadas. Então, por isso que é chamado de epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Essa camada de queratina, ela vai dar o quê? Proteção para a superfície do órgão que possui esse tipo de epitélio. Qual é? É a pele. E aí, a nossa pele ela precisa de proteção. A queratina também impede com que tenha perda de líquido da pele. E aí, essas células, como elas estão mortas, elas vão se descamando. Então, gradativamente, elas se descamam e são substituídas por novas células. Como? Lá na base do tecido epitelial tem várias células. Essas células elas vão sofrendo ali, as células basais vão sofrendo mitose. Então elas sofrem mitose e vai acontecendo o que? A renovação dessas células. Então, tecido epitelial, ele sempre passa por essa renovação através ali da mitose das células que estão na região basal. Por exemplo, o epitélio do intestino. O epitélio do intestino ele é renovado a cada uma semana. E assim, os epitélios eles passam por essa renovação constante. Então, a queratina são células mortas, que fica ali, então, o citoesqueleto de queratina, que vai conferir, então, para a célula resistência, proteção, evitar perda de líquido. E renovação celular é algo que acontece todo o tecido epitelial, através de mitose. Então, já que eu usei como exemplo a pele, por conta da pele conter o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, quero falar rapidinho sobre a pele. A pele ela é o maior órgão do corpo humano. Quando a gente fala de tecido epitelial, as pessoas têm a mania de lembrar do que? Da pele, é a pele. Só que a pele não é só tecido epitelial. Ela é composta por derme e epiderme. A epiderme, ela é o tecido epitelial. E a derme
é o tecido conjuntivo. E aí eu quero contar uma historinha para vocês. Quando eu era criança, eu pegava as agulhas da minha avó de costura e eu alfinetava na mão, assim, igual esses alfinetes aqui. Só que aí não sangrava. Não sei se vocês também foram crianças bem anjinhas assim, chegou a espetar a agulha na mão. E aí, por que não sangra? Porque, curiosamente, os tecidos epiteliais, eles são avasculares. O que é isso? Não tem vaso sanguíneo. Então, quando eu enfiava a agulha pegava exatamente na epiderme. Não chegava na derme, que é um conjuntivo. Por isso que não sangrava. O conjuntivo, que é a parte da pele, que é a derme, ele tem vasos. Então, é um tecido vascularizado. Tá, peraí. Então, o tecido epitelial não tem vaso. O conjuntivo tem vaso, o epitelial está em cima do conjuntivo. Mas como que acontece a nutrição? Porque essas células precisam de serem nutridas, receber oxigênio, senão elas vão morrer. Como que isso acontece? Acontece da seguinte forma. Como o epitélio está apoiado no conjuntivo, os nutrientes e oxigênio, eles vão pelos capilares, vão chegar ali até, né, a membrana basal das células e vão passar por difusão. Então, as células dos tecidos epiteliais, não só da pele, todas as células aí de tecido epitelial, ela é nutrida dessa forma, através da difusão, porque os capilares, eles estão no conjuntivo. Então, aí acontece essa difusão e aí vai nutrir o tecido. Nutrir e oxigenar, né, as células. Então, agora nós vamos atualizar algumas coisas depois disso tudo que nós vimos. Que as células, então, epiteliais, elas são poliédricas justapostas. Elas têm pouca matriz extracelular, mas também é um tecido avascularizado, que é nutrido pelo conjuntivo, por difusão, e tem uma alta taxa de proliferação, porque essas células, elas precisam se renovar. Então, vamos fazer uma breve revisão. Nós vimos, então, que os epitélios, quando eles têm uma camada, eles são epitélios simples. Quando tem 2 ou mais camadas, ele é estratificado, quanto o formato da célula pode ser pavimentoso, cúbico ou prismático. Também tem aí o epitélio pseudoestratificado e o epitélio de transição. Então, agora eu vou falar, né, sobre tecido epitelial glandular. A principal função é de secreção. Então, ele vai secretar substâncias que vão ser úteis para o organismo. Essas substâncias, elas são secretadas para a superfície do corpo, ou para a cavidade, ou às vezes na corrente sanguínea. Eles são classificados quanto ao número de células. Também a formação e a maneira da secreção. Então, 3 formas de classificação: número de células, formação e maneira de secreção. Vamos ao número de células. Ele pode ser classificado como unicelular e multicelular. Unicelular é porque tem uma única célula, como, por exemplo, a célula caliciforme do intestino. Vamos voltar lá, que a gente já viu essa imagem do intestino, que tem aqui a célula caliciforme. Então, é uma glândula unicelular, porque ela é composta por uma única célula. Recebe esse nome de célula caliciforme porque ela parece um cálice. Então, o epitélio glandular unicelular por exemplo, a célula caliciforme, porque vai formar com uma única célula. Já o epitélio glandular multicelular é aquelas glândulas que vão ser formadas por mais de uma célula. Por exemplo, as glândulas tireoide. Tireoide é uma glândula que ela é multicelular, que ela é formada por mais de uma célula. Agora, em relação, né, à formação. A formação, ela pode ser classificada como glândula exócrina ou endócrina. Tá, mas peraí, como assim? Quanto à formação? É porque as glândulas, elas são formadas a partir de epitélio de revestimento. Então, olha na imagem, essa primeira representação. Tem o tecido epitelial, ele está em contato aí com a lâmina basal. Essas células epiteliais, elas vão proliferar.
E aí, com essa proliferação, elas invadem o tecido conjuntivo e igual está representado no segundo desenho. Então, foi proliferando, proliferando até invadir, né, o conjuntivo. E aí, a glândula que ela é exócrina, ela mantém a conexão com o epitélio que deu origem a ela. E aí vai formar ductos. Coloquei uma seta aí mostrando o ducto. Esse ducto, ele é porque ela vai manter, então, essa conexão com o epitélio. As glândulas exócrinas, elas possuem ductos que vão utilizar esses ductos para secretar. Ela vai secretar, mas não vai para a corrente sanguínea. Ela secreta para fora. Mas assim, às vezes a pessoa pensa, é para fora, então vai ser glândula sudorípara. A glândula sudorípara, ela é um tipo de glândula exócrina. Só que, por exemplo, tem a glândula lá no intestino que libera para a luz intestinal. Então, ela também libera para fora, porque ela não está liberando para a corrente sanguínea. Então, é uma glândula exócrina. A glândula exócrina, ela possui ducto e ela vai secretar para superfícies, não vai secretar para a corrente sanguínea. Já, né, no desenho de baixo, mostra aí a formação de uma glândula endócrina. A glândula endócrina, ela não vai manter conexão com o epitélio que ela teve origem. Não vai ter formação de ducto. E aí, ela vai liberar para onde? Diretamente para a corrente sanguínea. Normalmente, ela libera o quê? Hormônio para a corrente sanguínea. Como, por exemplo, nós temos a hipófise, que libera aí hormônio para a corrente sanguínea. Então, por isso que é quanto à formação, porque a exócrina ela vai manter essa conexão com o epitélio que deu origem para ela, e a endócrina ela não vai manter essa conexão. A exócrina forma ducto, endócrina não forma ducto. A exócrina ela vai então secretar para fora da corrente sanguínea e a endócrina para dentro da corrente sanguínea. Tem aí representado no desenho, né, as células que participam também, né, são essas células aí que são as células secretoras da glândula. Então, essas células secretoras aí são a parte da glândula que vai atuar na secreção. Uma glândula enorme é o pâncreas, né, uma glândula bem grande. E o pâncreas ele pode ser tanto endócrino quanto exócrino. A porção, então, exócrina são os ácidos pancreáticos que vão liberar ali na luz intestinal enzimas digestivas. Já a porção endócrina é formada pelas ilhotas pancreáticas que vão liberar hormônio na corrente sanguínea, vão liberar insulina, glucagon, que vai regular aí os níveis de glicose no sangue. Agora, a classificação quanto à maneira de secreção, né? Como que a glândula vai fazer essa secreção. Primeiramente, aí temos como merócrina, ou holócrina, ou apócrina. E o que é cada uma delas? Merócrina. Vai ter o acúmulo, né, na glândula, e aí na hora que vai acontecer a liberação da secreção, as células que compõem aquela glândula, elas ficam intactas. Ela vai só liberar o conteúdo por exocitose. Né? Isso daí tem a atuação do retículo, do complexo de Golgi, né? E aí tem a exocitose. É liberado o conteúdo, como por exemplo, glândulas sudoríparas. Elas não morrem com a secreção. A célula continua pleníssima lá, trabalhando e secretando, só que ela está viva. Então, ela é merócrina. Agora, né, em relação aí à forma de secreção, ela pode ser também holócrina. Vai ter o acúmulo, então, né, da substância que vai ser secretada, e quando chega no momento de liberar essa secreção, a célula ela é eliminada junto com a secreção. Então, a célula morre. Então, holócrina, a célula morre.
como por exemplo, as glândulas sebáceas. Ah, mas aí morreu, acabou, não tem mais a glândula, e agora? E aí, como nós falamos, né, o tecido epitelial, ele tem aí a capacidade de proliferar. Então, vai ter ali a mitose de algumas células que vai renovar essas glândulas a partir do momento, né, que elas liberaram a substância dentro delas, porque elas são holócrinas, elas vão morrer, vão junto com a secreção. E a apócrina, ela também vai ali acumular, aí quando chegar o momento dela secretar, ela vai liberar parte do citoplasma dela. Então, assim, ela não vai morrer, mas ela libera parte do citoplasma dela. Um exemplo é a glândula mamária. A glândula mamária é dessa forma, ela é apócrina. Ela vai eliminar ali a secreção e parte do citoplasma dela vai junto. Um macete aí para vocês memorizarem, eu vou lembrar uma coisa bem triste que aconteceu na humanidade, né? Que foi o Holocausto. O Holocausto, tivemos muitas mortes. Então, quando vocês pararem para pensar, holócrina, lembrem de Holocausto, que as células elas vão morrer. E apócrina, lembre de a parte. Então, ela vai soltar uma parte dela. Então, a parte dela vai junto. Então, ela vai liberar a parte do citoplasma. Aí vai sobrar a merócrina, que você vai pensar assim, a merócrina fica viva, já que a holócrina, eu lembro de holocausto, morreu, a apócrina, eu lembro de a parte que vai junto, então a merócrina, ela vai continuar viva. Certíssimo, gente? Então, agora fazendo uma breve revisão, o glandular ele é classificado conforme então o número de células, que ele pode ser unicelular, multicelular, quanto à formação, né, porque o epitélio glandular ele é formado a partir ali do tecido epitelial de revestimento, aí ele pode ser exócrina, quando tem o ducto, e quando é liberado, né, fora da corrente sanguínea, endócrina dentro da corrente sanguínea, não tem o ducto, quanto à maneira de secreção, que é merócrina, holócrina ou apócrina. Bom, pessoal, é isso. Agora é só responderem aí o questionário que está no Moodle sobre tecido epitelial. Em caso de dúvida, eu estou à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado. E nosso próximo encontro, então, vai ser na aula síncrona, na aula prática. E muito obrigada! Está apoiado no tecido conjuntivo. Já aqui tem uma uma micrografia de tecido epitelial. Agora eu vou rir. Ai, meu Deus, socorro. Das células, né, do tecido. Dudu tecido. Dudu e Edu, né? Vão proporcionar aí adesão, né? E a zunzunção. Lá nas flores, vamos lá brincar com o Zuzum. Estamos todos brincando, o Zuzum está aqui. Que são especializações apicais, o doguinho tá aqui, tá? Que são especializações apicais, deve ter aparecido um gatinho ali, aí ele tá latindo pro gatinho. Alvin, cala a boca! Alvin, vai deitar! Por que você não tá dormindo? Mamãe, eu quero atenção. Que coisa! Vem aqui pra dentro, então. Deita aqui. Anda. Vem. Vai deitar.